O Brasil é a nossa fonte de inspiração. Acreditamos no poder transformador das histórias, contadas todos os dias, de norte a sul do país. Somos curiosos, nos aprofundamos nos temas, e a consistência ao longo de um século nos deu a autoridade reconhecida pela audiência. Ajudamos a fazer as perguntas certas, com inteligência e conteúdo de alto nível. Vamos além das notícias para chegar à intimidade de cada história. E inspiramos as tomadas de decisão. Da saúde dos filhos ao futuro do planeta. Das pequenas compras às grandes aquisições. Do agronegócio à gastronomia. Das tendências da moda aos clássicos da decoração. Das tecnologias do dia a dia às grandes inovações. Da escolha do candidato ao seu próximo carro. De onde investir a como empreender. Traduzimos a complexidade de um mundo em transformação. Nosso propósito é conectar pessoas e histórias, informando, educando, entretendo, debatendo, ouvindo e nos transformando com o nosso público. Reconhecemos os talentos e celebramos suas conquistas. Criamos experiências únicas. Antecipamos tendências e refletimos a diversidade cultural do nosso país. Nossa paixão pela comunicação, a inquietude criativa, o pioneirismo, o inegociável compromisso do jornalismo com o fortalecimento da democracia e a busca incansável pela qualidade nos levam à liderança. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições. E que cidadãos inspirados e bem informados têm poder para construir um país melhor. Trabalhamos com entusiasmo e disciplina e mudamos constantemente para permanecermos fiéis à nossa essência e ao espírito criador dos nossos fundadores. Cada jogador rende melhor num tipo de quadra. A quadra dura favorece o equilíbrio. O saibro valoriza a paciência. Já a grama é terreno de quem pensa rápido. Assim como existe uma quadra ideal para cada jogador, existe um modelo de atendimento para cada perfil de investidor. E só a XP oferece todos os modelos para você ter poder de escolha na hora de investir. E você, sabe qual é o seu? World without cigarettes is in our reach, and we are proudly leading the way in more than 100 countries across the world. Hi, I'm Branko Šavarlić, President of Philip Morris Brazil. We are well on our way to replace cigarettes with smoke-free alternatives for adult smokers. To speed up the process, we need more organizations, regulators and governments supporting and accelerating science-based regulation. Being here today is a great opportunity to learn from the US how modern regulations foster innovation. This can help Brazil accelerate even more. Let's turn dialogue into progress. Tudo começou com uma pequena porta de um açougue há mais de 70 anos. Não foi sorte nem acaso. Foi acreditando em coisas simples. Descomplicar. Fazer sempre melhor. Cada porta veio com o trabalho de muita gente. Gente da fábrica, do campo, do balcão, do mercado. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa. Abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. E assim já estamos presentes em 5 continentes. Sem nunca esquecer a nossa origem. Aquela pequena porta onde tudo começou.
Porque a chave de toda porta é a mesma: trabalho duro, humildade e simplicidade. Pode entrar. JBS, a gente alimenta um futuro melhor. Já pensou o que era o aço na nossa civilização? Nos veículos, na construção, todas as obras. O que significa o aço? É uma vida, né? Tem esse lado aventureiro de desbravar, né? Essa coragem de buscar novos horizontes, de crescer e fazer coisas novas. Não nos conformamos com acomodações. No fundo, também é um pouco de tolerância a risco. Então a gente tem um pouco esse DNA de ser um pouco atirado. A gente percebeu que ao longo do tempo, nesse mundo de transformação, havia necessidade da gente se abrir mais, da gente explorar novas possibilidades. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui. O segredo para o sucesso, você perguntou? Aí é se preparar e trabalhar. Três amigos, uma conta para rachar. Só um deles não sabe como vai pagar. Esse aqui é o Bernardo, o perdido do grupo. E essa aqui é a Helena, resolve tudo no celular. E essa aqui, Bianca, a moderninha. Bernardo, esqueceu que dá para pagar pelo app Meu Alelo? Alelo salvou novamente. Mais agilidade, praticidade e segurança para os seus pagamentos digitais. I got nowhere I belong. These days are hard enough trying to get by. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running, better days. No que você pensa quando pensa no Rio de Janeiro? Praia, natureza, samba, carnaval, futebol, parcerias público-privadas. Não pensava em PPPs? Pois passe a pensar. Porque além de ser a alma do maior país da América Latina, a cidade que mais recebe turistas no continente, o berço e o palco da cultura brasileira, o Rio é a metrópole sul-americana mais aberta ao setor privado. A região portuária da cidade foi renovada pela maior parceria público-privada do país, ao mesmo tempo em que o Parque Olímpico era construído também através de uma PPP. A Olimpíada do Rio, aliás, foi a que recebeu mais recursos privados da história dos Jogos. E a gente não parou. Fizemos parcerias para reformar hospitais, construir terminais de transporte e realizar obras de infraestrutura que mudaram a cara e a vida na cidade nos últimos anos. É nesse caminho que nós vamos seguir. Temos até uma empresa pública responsável por essas parcerias. Na saúde, no transporte, na educação e em diversas outras áreas, o Rio está fervendo de oportunidades para quem quiser investir na mais bonita, mais alegre e mais visitada capital da América Latina. Sejam bem-vindos à Cidade Maravilhosa. São Paulo tá bombando. A cidade das oportunidades vive um grande momento econômico. São shows, eventos, lazer, feiras de negócios. Já somos o maior destino turístico da América do Sul. E com menos impostos e segurança jurídica, milhares de empresas trouxeram seus empregos para cá. 850 mil empresas foram abertas nos últimos anos. É a menor taxa de desemprego da história e um dos maiores salários médios do Brasil. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. Melhorar a vida das pessoas hoje e garantir um planeta melhor para as futuras gerações.
Nosso compromisso é transformar a realidade, gerando impacto positivo no meio ambiente e na sociedade por futuros mais azuis. Isso é prosperidade compartilhada. Esse é o nosso legado. A Egea, nossa natureza, movimenta a vida. Todos os dias, a Cargill se conecta com bilhões de pessoas por meio da alimentação e da agricultura. Estamos presentes em todos os processos, do campo à mesa. Dos nossos 160 anos de atividade, já são 60 deles em terras brasileiras. Porque no Brasil e no mundo, acreditamos que para nutrir a população de forma segura, responsável e sustentável, produção e preservação precisam coexistir. É trabalhando com produtores rurais, parceiros e clientes que contribuímos para reduzir o impacto das mudanças climáticas, protegendo o planeta e as pessoas. Que produzimos e transportamos alimentos de maneira sustentável para o mundo. Que levamos o agro do Brasil além das fronteiras. Parcerias que temos muito orgulho e que nos permitem conectar quem produz alimentos com quem consome. Que alinham a inovação, transformação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções para diversos setores enquanto crescemos junto com você e com as próximas gerações. Às vezes, parece que a gente está só. Mas, na verdade, tem sempre alguém com você. Há 113 anos, a Shell caminha ao lado do Brasil, impulsionando a economia, oferecendo combustíveis de qualidade e incentivando jovens talentos a pensar sobre o futuro da mobilidade. Esse é o poder de construir junto. Esse é o poder da parceria. A gente vive de futuro. E não é força de expressão, é força de trabalho, de aprendizado, de quem transforma o hoje no que ainda não existe. No estado do Rio, o futuro nunca foi distante. Ele nasce na mão que aprende, na cabeça que insiste, na tecnologia que abre caminho e na indústria que puxa o mundo para frente. A gente vive de futuro quando forma a gente para trilhar o próprio rumo, quando cria oportunidade onde parecia impossível, quando liga o talento da nossa gente ao que o Brasil precisa, quando garante saúde, educação e formação. A gente vive de futuro porque o futuro vive da gente, da indústria que move o Rio de Janeiro, das pessoas que movem a nossa indústria. Firjan, 200 anos de futuro na indústria. Na Unipar, transformamos água, sal e energia em cloro, soda e PVC, produtos essenciais para setores industriais que estão no dia a dia da sociedade e movem a economia. Somos a indústria para as indústrias. Integramos desempenho e sustentabilidade em cada decisão, com segurança em tudo. Sempre com o propósito de ser confiável e gerar valor em todas as nossas relações. Unipar faz a química acontecer. Um estado que tem em torno de 1% do território brasileiro, 4% da população e é uma das maiores economias do país. Santa Catarina é um estado muito rico em culturas, em belezas naturais. Os produtos catarinenses têm alta qualidade. Tem a melhor logística do Brasil. É um lugar conectado com o futuro sem perder a sua essência. O
governo do Rio Grande do Sul implementou reformas que trouxeram o equilíbrio fiscal, investimentos e desenvolvimento, potencializando o perfil inovador do Rio Grande do Sul. Com parques, polos tecnológicos e agritechs em uma posição estratégica para o Mercosul, contando com a terceira principal fronteira de entrada de turistas no país, 754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o segundo mais importante porto brasileiro. É líder no agro, com um dos maiores parques industriais do país e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com aposta no hidrogênio verde, além de contar com uma ampla carteira de projetos para parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Quando viajamos, o mundo nos recebe de portas abertas. Mas se você prestar atenção, são as pessoas que nos acolhem. Aquelas que com um gesto marcam um antes e um depois. Para nós da Latam, aquele momento em que você se sente bem-vindo faz toda a diferença. Em terra ou a 30 mil pés. Porque é nesse momento que você começa a se sentir cada vez mais único. Latam Airlines. Bem-vindo a ir mais alto. Vamos a mais uma rodada de Investe em Brasil. Chamo ao palco Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, para 5 minutos aqui de conversa. Deixa eu tentar dar um overview rápido, porque o tempo é curto, né? A gente pergunta muito, eu sou mineiro, estou em São Paulo desde 95. E uma coisa que a gente precisa ter na cabeça, apesar de ser um país imenso igual o nosso, com 27 federativas, unidades federativas, São Paulo é diferente. E isso a gente precisa entender. Por mais que gere ciúme, é diferente. Se fôssemos um país, seríamos a 21ª economia do mundo, terceiro da América Latina. É umas coisas que a gente esquece isso, entende? Nós somos a 20ª, se comparasse com o país, seria a 21ª país de inovação do mundo. 20ª melhor logística do mundo. Eu tive a oportunidade de ser presidente de 10 empresas, sócio, em uma delas eu operei em 139 países. Eu não conheço Quantos países vocês também são viajados, acham que tem as estradas e o porto que nós temos? Quantos? A gente não pensa nisso, entendeu? E isso é o diferencial de São Paulo. Hoje a gente tem o Porto de Santos, que é o 47º do mundo, primeiro da América Latina, movimenta 190 milhões de toneladas. Se você olhar aeroportos, nós temos os 4. E ainda tem o Catarina, que ajuda muito embaixo, que eu estou vendo o Oriemo aqui. E assim, se você olhar a carga, primeiro é Guarulhos, segundo é Congonhas, terceiro é Brasília, se não me engano, e quarto é Viracopos. Carga, Viracopos e Brasília. Estrada. Então, é onde tem o investimento mesmo, não tem outro jeito. 31% do PIB, 22% da população, e que nós estamos fazendo realmente um trabalho de uma revolução no sentido de que nós não acreditamos, desde quando a gente começou a campanha do governador Tarcísio, ele tinha 3%, eu achava que ele era louco. Janeiro de 22 ele tinha 3%, gente, eu falei, você é louco, né? Você vai mesmo, por favor. E a estrutura nessa experiência minha, como empresário, como executivo, eu estou no governo, mas eu sou desse lado daí, vamos dizer assim, do lado da mesa aí, né? Eu brinco muito o seguinte, eu não conheço um país do mundo, nenhum, que desenvolveu o seu triângulo. Nenhum que eu conheça. Educação, desenvolvimento econômico, social e infra. O grande problema do Brasil e dos outros estados é infra. A gente põe 2,5% do PIB no infra. Enquanto a gente continuar apostando em infra, tá, que não dá voto, né, sempre a longo prazo, uma das maiores admirações que eu tenho ao governador Tarcísio é essa, metade que nós estamos fazendo, nós não vamos inaugurar, os trens intercidades, nenhum. São Paulo Campinas, São Paulo Sorocaba, São Paulo São José dos Campos, São Paulo Baixada, nenhum. Tem grandes parceiros aqui que eu vejo, o André mesmo, aqui eu agradeço, da Xion está sempre junto na visão nossa de desenvolvimento econômico. Então esse é o primeiro ponto, por que São Paulo? 47% do consumo também de valor agregado do Brasil está em São Paulo.
Então, não tem como você. O que nós estamos fazendo, desde o início, é desmembrar São Paulo. Eu sou municipalista por natureza. Então, nós temos realmente um problema em São Paulo, que é a concentração. Uma parte explica, outra não, porque o nosso PIB... vale lembrar que na parte de investimentos, nós estamos hoje operando acima de 500 bi de investimento privado em São Paulo, e nós imaginávamos 350, já chegamos acima de 500, imaginávamos 250 de PPPs, que nós somos pró-mercado, nós devemos bater na casa das 350, então nós estamos movimentando mais de 850 bi em São Paulo, tá? É isso. Aí você fala o seguinte, mas esse número é verdadeiro? Não, então você olha a consequência dele. Nós tínhamos como meta empregar 1 milhão de pessoas, nós estamos com 380. Nós tínhamos como meta abrir 500 mil empresas em 4 anos, nós estamos com 3 anos e meio, nós estamos com 1 milhão e 120. O PIB do São Paulo, eu expurgo 20, 21 pela consequência da pandemia. Quando eu olho o PIB de 19, nós éramos 2 trilhões 719, nós estamos operando com um PIB de 3,480, sendo que o segundo lugar é o Rio, que está na casa de 1,300, 1,400. É isso. Então, são os números que nós estamos vendo. Porém, nós temos uma outra observância que a gente fala, que é a descentralização do Estado de São Paulo. Querendo ou não, nós concentramos muito ao longo desses anos. Então, 81% desse PIB ele está concentrado em 4 regiões. A região metropolitana detém 50,2%, Sorocaba 5,8%, São José, Campinas 19,8% e Sorocaba 5,1% e São José dos Campos 5,8%. Isso faz 81% do PIB. O que nós estamos fazendo agora é desenvolver as outras regiões baseado em 3 pilares que nós consideramos que é a nossa vocação. Eu não acredito em nada na minha vida que você não tenha vocação. Deixa o maior exemplo disso, uma grande vocação, chegou onde chegou, o Remo está aqui também, é outro. E ele acredita no interior, ele já saiu. Né? Eu considero um dos melhores condomínios que eu conheço na minha vida, falo isso abertamente, que é o Fazenda Boa Vista, mas hoje, e está fora do eixo do quadrado que a gente chama logístico. Né? Mas esse quadrado que eu expliquei para vocês, ele tem uma lógica, ele está perto de porto e aeroporto, é as melhores estradas. Então, todo mundo que exporta vai querer ficar ali. Né? Então, o que nós estamos fazendo agora é olhar o interior de São Paulo. E aí eu chamo a atenção dos senhores, eu falo isso com todo mundo. Tem aqui também a Gerdau, o André, todo mundo que está aqui, eu brinco, eles estão lá em Pinda, né? Também com um investimento grande. O que eu falo é o seguinte, se eu conhecesse São Paulo igual eu conheço hoje, eu tinha feito muito mais dinheiro na minha vida. Como executivo e como empresário. Juro para vocês. É inacreditável o poder aquisitivo. Outra coisa, nós saímos de uma renda per capita de 2,148 para 2,662. E esse 2,662, 80% do crescimento está no interior de São Paulo. O que eu conheço hoje no interior de São Paulo, eu fui em 505 das 645 cidades até agora. Tá? O que eu conheço de pessoas de 1 bi, 1,5 bi, que eu nunca ouvi falar na Faria Lima e aplica dinheiro no Banco do Brasil. Vocês não acreditam? Sério, eu posso, eu não posso, porque eu estou lá de casa, só quando eu saí, mas vocês não acreditam. Eu, por exemplo, acabou, só terminando, terminando, só para você ter uma noção, que eu sentei, eu era BRF, né? Eu fui BRF uma parte da minha vida, e a gente mexia com distribuidor, sentei com um cara numa cidade de 4.300 habitantes, o cara tem 65 supermercados, e só em cidades abaixo de 10 mil. Eu fiz uma média, ele lida com 480 mil pessoas. Esse cara ninguém acha ele, eu brincava com o Molina da BRF. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, pode olhar São Paulo, eu estou aberto, recebo quem quiser, mostro o mapa todo, nós temos os 645 cidades mapeadas, e a oportunidade, fico aberto, a hora que vocês quiserem, pode me visitar lá, será um prazer, e muito bom ver alguns amigos aqui. Beijo no meu amigo, meu ídolo, Jorge Gerdau, tá? Vai falar com seu pai. Santa Catarina é primo menorzinho de São Paulo. Mas somos um estado tech, no agro, na tecnologia, na deep tech. E o governador Jorginho Mello, a quem eu quero, em seu nome, transmitir um abraço, e representando aqui o estado de Santa Catarina, tem uma visão clara do nosso papel, claríssima. Nós temos muito mais um papel, por estarmos perto de São Paulo, de Singapura. Santa Catarina é responsável por 22% de toda a importação de Santa Catarina, porque tem uma logística fenomenal, porque São Paulo transborda e nós vamos à frente, fazendo uma grande parte. Mas não é só isso. Nosso estado é um estado dinâmico, é um estado que tem endereçado 3 grandes desafios que o Brasil tem e tem dificuldade de endereçar. O primeiro deles é a segurança.
Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Seguro na questão da segurança, dita para a população e para os investidores. Isso faz toda a diferença. Nós também temos um segundo desafio demográfico. É um desafio para o Brasil. Os senhores empresários que estão aqui sabem, a democracia e o consumo andam juntos. O Brasil vai crescer mais 18 anos pelo IBGE, Santa Catarina 40, pela força da migração. Investir em Santa Catarina é investir no futuro, num crescimento certo. Não vou nem falar das belezas naturais e nem dos surfistas que lá baixaram na década de 60 e construíram grandes impérios, né, Guerdão? E o terceiro desafio é o melhor de todos, que é o da infraestrutura. Esse é um desafio de geração de oportunidades. O governador Jorginho Melo tem endereçado isso nos grandes gargalos que Santa Catarina tem e vai vencer ao longo dos anos com aporte, provavelmente, de capitais estrangeiros, nacionais, que queiram se desenvolver num estado premium. Nós somos premium em Deep Tech e somos premium em codorna, em frangos. Nós somos primos em transformar recursos em riqueza. E o nosso maior recurso em Santa Catarina são as pessoas e o DNA empreendedor. E o estado de Santa Catarina, ele é o estado mais empreendedor do Brasil, eu não tenho dúvidas disso. O desafio de descentralizar que o Brasil tem, nós já tivemos na nossa origem. Nós somos um estado extremamente descentralizado. Nós temos esponjas populacionais em todas as regiões que não deixam que a grande migração chegue ao litoral de forma descontrolada e mexa no tecido social de Santa Catarina. São todos muito bem-vindos. Eu aqui tenho um parceiro catarinense muito importante, né? Nós brincamos que lá no oeste nós temos uma região que é a Grande Ipumirim. A Grande Ipumirim é um município, né, que trouxe figuras importantíssimas para nós. A Aurora Corp, JBS Corp, são dirigidos por pessoas que vieram de Ipumirim através ao longo dos anos, não é isso, presidente? Que fizeram, né, aqui o Jorge Lima falou em BRF, ele também é catarinense, né, o berço do grande agro de aves e suínos no Brasil e no mundo é Santa Catarina. Por isso eu quero terminar agradecendo, e aqui vejo o nosso Bradesco, que na década de 60 incorporou o Banco Inco, Banco da Indústria e Comércio de Santa Catarina, e dobrou o seu tamanho, né, e que é grande parceiro de Santa Catarina até hoje. Muito obrigado para todos, invistam em Santa Catarina, o nosso escritório está aberto em Nova York, o governador designou pessoas para Xangai e para Nova York, porque Santa Catarina tem um destino. Nós vamos pular o Brasil para continuar amando o Brasil e fazendo que o Brasil se desenvolva. Santa Catarina Premium. Muito obrigado.